Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante polêmico e até de certa forma está em alta, mas eu peço para que você escute esse vídeo pedindo a Deus sabedoria, discernimento e que o Senhor possa falar com você da mesma forma como Ele tem falado comigo nos últimos tempos sobre esse assunto, desapegando de relacionamentos tóxicos. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se este é o seu primeiro vídeo comigo, eu sou a Fabi Freire e nós estamos falando sobre cura emocional, identidade e organização da vida, da alma, através do método que eu desenvolvi chamado Desapego Sueco. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema delicado, mas extremamente necessário: como desapegar de relacionamentos tóxicos. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. O que é um relacionamento tóxico? Quando ouvimos essa expressão, muitas pessoas pensam apenas em relacionamentos amorosos. Mas a verdade é que um relacionamento tóxico, ele pode existir em qualquer área da nossa vida. Pode acontecer num namoro, num casamento, uma amizade, um ambiente de trabalho e até mesmo em um relacionamento familiar. Um relacionamento se torna tóxico quando ele deixa de produzir vida e passa a produzir desgaste constante. Você vive tentando agradar, tem medo de dizer não, anda sempre pisando em ovos. Perde a paz, perde a alegria, perde a saúde e aos poucos perde até mesmo a sua própria identidade. E existem alguns sinais que muitas vezes nós ignoramos e a maioria das mulheres ignora quando estão vivendo este tipo de relacionamento. Existe um grande problema: a toxicidade, que quase nunca começa de uma forma evidente. Ela começa, na verdade, com pequenas manipulações, pequenas críticas, controle disfarçado de cuidado, ciúmes, chamado de amor, desrespeito tratado como uma brincadeira ou como um feedback. A pessoa faz você acreditar que tudo é culpa sua. Você começa a pedir desculpa até por existir. Isso vai adoecendo a sua alma. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, você vai perceber que ela nos ensina que nós devemos amar as pessoas, mas nunca negociar a verdade contida na palavra. E Jesus amava profundamente, mas ele sabia estabelecer limites. Nem todos tiveram acesso constante à vida de Jesus. Ele sabia quando permanecer, ele sabia quando se retirar. Há momentos em que permanecer é um ato de amor, mas existem momentos em que sair é um ato de sabedoria. E por que isso é tão difícil? Por que é tão difícil a gente desapegar? Muitas mulheres permanecem em relacionamentos destrutivos porque confundem amor com dependência. Outras permanecem por medo da solidão, medo da rejeição. Outras pela culpa. Outras pela esperança de que a outra pessoa vai mudar. Ou porque acreditam que precisam suportar tudo para provar que são boas cristãs. Mas suportar abuso nunca foi um chamado de Deus. Deus nos chama para amar, perdoar e viver em paz. E o que nós podemos aprender através do meu método? Quando escrevi o livro Desapego Sueco, muitas pessoas imaginavam que o assunto era apenas sobre organização da casa. Mas o maior desapego acontece dentro de nós. Existem pessoas que ocupam espaço na alma da mesma maneira que os objetos ocupam espaços na nossa casa. Isso são pesos emocionais. São vínculos que impedem que você mova para novos ciclos. E enquanto não liberamos espaço, não conseguimos viver aquilo que Deus preparou para
Nossa! E talvez você esteja perguntando, Fábio, como que eu começo esse processo? Primeiro, reconheça a realidade. Pare de justificar aquilo que Deus já mostrou. Segundo, fortaleça a sua identidade. Quem sabe quem é em Deus não aceita viver sendo sempre diminuída. Terceiro, estabeleça limites. Limites não afastam quem ama. Limites revelam quem respeita. Quarto, perdoe. Perdoar não significa permitir novos abusos. Perdoar significa deixar de carregar o peso da ofensa. E, por fim, entregue esse processo nas mãos de Deus. Ele sabe conduzir cada etapa da sua restauração. Talvez Deus tenha te trazido a este vídeo porque chegou o momento de viver uma nova estação. Uma estação de paz, uma estação de cura, uma estação de liberdade, uma estação de respeito a si próprio e aquilo que Deus diz quem você é. Por isso, lembre-se, nem todo desapego representa uma perda. Muitos desapegos representam o início de uma vida que Deus sempre sonhou para você. Se esse vídeo falou o seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a liberdade. Eu quero ler o seu comentário, eu quero orar por você. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam se reencontrar e precisam reencontrar a sua identidade. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.